ele não pode ser definido como uma coisa unívoca, né? Ou seja, não apenas um conceito único, unilateral sobre o sofrimento. O sofrimento, portanto, ele não é propriamente um sentimento. O sofrimento não é precisamente um sentimento. Porque sentimento, ele seria algo relacionado a um desejo, né? Isso na perspectiva filosófica. Mas, na verdade, o sofrimento ele poderia se enquadrar mais como uma espécie de estado, um estado de espírito, né? Desse ponto de vista, portanto, a gente precisa entender que, enquanto um estado, o sofrimento ele pode então ter diversas facetas, né? Então, a primeira fonte do sofrimento, a gente poderia enquadrá-lo dentro de uma perspectiva física, né? Talvez, inclusive, a imagem muito similar, né? Talvez uma imagem que nos ajude a refletir sobre esse sofrimento é precisamente a de um lago parado, né? É num estado quase que inerte. Então, o sofrimento, desde essa perspectiva, né, tal como também entendiam os gregos, né, o termo grego para sofrimento é akedia, né, ou simplesmente o não se importar com, né, esse sufixo, né, kedia, ele representa precisamente, na verdade o radical, né, kedia, representa precisamente esse estado de importar-se. E esse a, né, é um sufixo, um prefixo no grego de negação. Então akedia é precisamente o não se importar com. Então é um estado no qual as pessoas parecem já não mais se importar, por isso um estado de paralisia. A imagem do lago parado é um verdadeiro tédio, né? Sem vida, né? Sem aquele vir a ser. Então é uma ausência de projeção o sofrimento. Quem para de projetar sofre, né? Desde essa perspectiva. Daí que talvez surja também aquela famosa sentença, mente vazia, oficina do diabo. Porque é precisamente isso. Quando a gente está num estado de paralisia, falta de projeção, eu não consigo notar formas de movimento possíveis para me libertar daquela dor. Bom, iniciar uma discussão assim é sempre uma tarefa um tanto quanto ingrata, né? Porque como me foi dada essa tarefa de iniciar a exposição, eu sinto-me no papel de elucidar alguns pontos, ainda que talvez vá tocar em alguns elementos que provavelmente os que me seguem também podem colaborar, né? Então a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é precisamente essas 6 formas de sofrimento humano, né? Isso desde uma perspectiva fenomenológica, tentando compreender o fenômeno do sofrimento. Bom, então, como eu disse, a primeira delas, a primeira causa de sofrimento é uma causa simbólica, né? O que eu quero dizer com isso? A simbologia é um estudo, né, próprio também da filosofia, né? A filosofia ela também estuda os símbolos, né, desde uma perspectiva principalmente iniciada através da mitologia grega, né? E a simbologia ela está presente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Todo conhecimento, de algum modo, ele é simbólico, né? Por exemplo, as palavras, né? Quando a gente utiliza palavras, nós estamos nos referindo a símbolos, né? Palavras são símbolos ou signos. Então, desde uma perspectiva simbólica, pode haver uma falta, né, de compreensão da realidade. A causa do sofrimento pode advir de uma perspectiva simbólica. Então, por exemplo, né, quando a gente olha, observa o início da mitologia grega, né, como é que começa a teogonia,
né, que é o texto famoso de Hesíodo, né, tenho aqui em mãos apenas para mostrar mesmo. Hesíodo, na Teogonia, ele tenta descrever a origem do mundo. E ele diz que essa origem do mundo, ela começa, né, o primeiro dentre os seres é o chamado caos, né? E junto a caos estava Gaia, né? Então percebam, caos é um princípio da desordem, né? Inclusive desordem no grego significa justamente caos. Então aquilo que é caótico é aquilo que é desordenado, né? E em contrapartida nós temos Gaia, né? Então Gaia, em conjunto com o caos, dá origem a todas as outras realidades. Então veja, existe no homem, isso a gente também percebe em nós mesmos, existe um princípio como caos e existe um princípio como Gaia. Então o caos seria essa desordem e Gaia seria o princípio ordenador, né, que é simbolizada pela terra, inclusive. Então veja que há uma correlação simbólica entre o caos e Gaia e a nossa própria estrutura vital. Então assim, essa é a primeira fonte do sofrimento, quando a gente perde o olhar simbólico acerca da realidade, né? Então assim, por exemplo, no cristianismo, né, nós temos aqui, por exemplo, a cruz, né, que é o símbolo do cristianismo. É um símbolo que nos remete a uma realidade. Tanto quanto também, por exemplo, existe um símbolo no judaísmo, né, a estrela de Davi. Então existem diversos símbolos e perder essa capacidade da estrutura simbólica da realidade é uma causa de sofrimento. Então, também nós podemos falar, só mais um exemplo fortuito, quando no início Adão e Eva foram criados, né? Quando Adão é criado na Bíblia, né, Deus, né, molda o barro. Bom, mas de onde vem o barro? O barro é uma composição de terra e água, percebe? Então também é uma estrutura simbólica para ser descrita a realidade da criação. E ainda mais, né, quando na narrativa do Gênesis, né, inclusive o próprio Deus sopra nas narinas de Adão, né, infundindo, portanto, o ar. Então dá para perceber que toda a estrutura da realidade, ela tem um significado simbólico. Então pode ser uma das causas do sofrimento, precisamente a fonte simbólica. A segunda causa de sofrimentos poderia ser entendida desde uma perspectiva física, né? Aqui eu pretendo não me alongar tanto, porque creio que o Dr. Ricardo Brasil fará isso com muito mais excelência. Mas apenas a título de exemplo, né? Então é quando o problema físico advém quando há um déficit, né? Por exemplo, de serotonina, que é chamado o hormônio da felicidade. Então essa seria uma das possíveis causas do sofrimento. Uma terceira fonte de sofrimento, ela se divide em outras duas, né? Então essa terceira, ela tem uma particularidade, que ela é subdividida em o que a gente pode chamar, né? Também não vou me delongar nesse ponto, porque também a Luciana creio que abordará essa questão, é o que a gente chama de fonte afetiva do sofrimento. Então essa fonte afetiva, ela pode ser tanto afetiva alta, quanto afetiva baixa. A afetiva baixa é a relação que eu estabeleço com outras pessoas. Então pode ser causa de sofrimento, né, a minha relação com o meu semelhante, com o meu familiar, com amigos, né, independentemente dessa relação, mas que seja uma relação pessoal. E a alta, né, a afetiva alta, seria propriamente aquela realidade na qual é um sofrimento de relação a mim mesmo, né? Então é o famoso self, né? Aquela dor interna, né? Da forma como eu me relaciono comigo mesmo. Bom, a quarta fonte de sofrimento
é o que a gente pode denominar de sofrimento intelectual. Esse sofrimento intelectual, em conjunto com a simbologia, né, com o problema simbólico, é onde eu creio que se enquadra mais essa minha exposição, né? Por isso que eu estou aqui descrevendo. Primeiro preciso situá-los, em qual perspectiva a gente está, para então enquadrar o que exatamente eu estou querendo chamar aqui de sofrimento. Então, essa perspectiva intelectual é justamente um problema, né, advindo do nosso sistema de crenças. Então, quando as minhas crenças, né, e crenças aqui não é ligada à fé, tá? Não é esse tipo de crença. Enfim, daqui a pouco eu vou falar mais dessa questão da fé, mas é só para dar um panorama. Então, não é propriamente crença no sentido de profissão de fé, né? É crença como o nosso sistema de crenças, aquilo que realmente eu acredito, porque todos nós, né, querendo ou não, temos uma visão de mundo, né? Ou seja, como nós vemos a nós mesmos e como nós vemos o mundo. Então, uma das fontes de sofrimento é precisamente de ordem intelectual. Então, se essa minha consciência, né, desse meu sistema de crenças for mal fundamentado, né, se eu não tenho razões, se eu não sei explicar o porquê que eu acredito naquilo que eu acredito, isso pode ser uma causa de sofrimento. Então, analisar esse pormenor será o intuito a que me proponho aqui. Mas antes de seguir propriamente para essa explanação, é preciso enunciar, então, portanto, a sexta causa do sofrimento. E aí eu penso que também aqui o Padre Fernando fará exposição excelente sobre ela, né? Que é precisamente o sofrimento de ordem espiritual. Então essa seria a sexta fonte do sofrimento. E nela está, por assim dizer, entrelaçada o problema da compreensão da minha relação para com Deus, né? Então pode ser uma causa de sofrimento espiritual, precisamente o modo como eu me relaciono com a minha fé, né? Ou se eu não a vivo, né? E não se enganem, né? Também, porque pode parecer que seja um tanto quanto distorcido a visão de tratar da religião dentro do assunto filosófico, mas não é, né? Inclusive há uma disciplina específica dentro da filosofia denominada precisamente de filosofia da religião. A filosofia da religião é aquela que se ocupa de forma bem rasa daqueles fenômenos religiosos, né? Então a filosofia da educação, ela vai tentar entender o que está por trás da estrutura religiosa. Bom, então vocês notem, né, que claro, essas distinções que nós fazemos aqui acerca das 6 fontes de sofrimento, elas são muito mais de ordem lógica do que propriamente formal, né? Porque não é que eu só vou ter uma única fonte de sofrimento. É claro que é possível, né? O homem, ele se compõe, né, de corpo, alma e espírito, né? Assim pelo menos entendiam os filósofos antigos e medievais, né? Então existem essas 3 estruturas, né? Corpo, alma e espírito. Bom, então, desde essa perspectiva, para ser um tanto quanto mais holístico, né, tentando abarcar o todo, é possível então, estudando o fenômeno do sofrimento, chegarmos a essas 6 fontes, né? Então elas conglobam, né, e abarcam ali a totalidade daquilo que o ser humano pode ser enunciado, né? Bom, então nós partimos agora justamente para o segundo momento da exposição, né? Que é tentar apontar as 4 causas, né? Porque em Aristóteles existe uma tríade, né, dos filósofos gregos antigos, né, que nasceram ali por volta do ano 400 anos antes de Cristo, né?
que são Sócrates, Platão e Aristóteles. E bom, eles meio que trabalham assim, Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles, né? Então, as suas teorias, elas caminham como que em conjunto, né? Não tem como dissociar ou compreender isoladamente o fenômeno um do outro, né? Então, os três caminham meio que em conjunto. Bom, e dentro dessa perspectiva, Aristóteles ele fala que existem 4 causas, né? São 4 e tão somente 4. Não existem mais do que 4 e não existem menos do que 4. E nessa perspectiva das 4 causas, a gente nota uma coisa impressionante, né? Porque todas as realidades, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existe, tem 4 e tão somente 4 causas, né? Então, por exemplo, né, aqui nós temos esse copo, né? Ele é feito de vidro. Quando a gente olha para esse copo, portanto, a gente pode falar então das 4 causas que compõem esse copo, né? A primeira das causas, a mais eminente, aquilo que aparece para nós, é a chamada causa material. Então essa é a primeira causa. No que se compõe uma causa material? A matéria do que ela é feita, né? Então aqui nós temos um copo de vidro. Então a matéria do copo é vidro, né? Até aí eu acho que não há muito mistério, né? A coisa começa a se complicar quando Aristóteles ele percebe uma outra causa para além dessa causa material, que é chamada de causa formal. Então vejam só vocês, esse vidro aqui, ele recebeu uma forma de copo. Mas vocês concordam comigo que esse vidro também poderia ser o objeto utilizado para construir uma janela de vidro. Então veja que a causa formal é o que Aristóteles chamaria de o princípio de inteligibilidade da matéria. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A forma é aquilo que faz com que eu compreenda que isso daqui é um copo. Isso é a causa formal. Estão dando para entender? Então a matéria difere-se da causa formal, porque existem diversas formas, né? Então aonde há matéria, há forma, né? Então todas as coisas no mundo, e por isso que todas elas têm 4 causas. Todas as coisas no mundo, independentemente do que seja, independentemente da sua matéria, ela precisa ter uma forma. A gente não encontra uma matéria sem forma, porque senão ela nós não seríamos capazes de compreendê-la. Tentem pensar, né, façam esse exercício, tentem pensar numa matéria sem forma. É inconcebível, né? A gente não consegue pensar numa matéria sem forma. Bom, mas notem só vocês, esse copo, ele não apareceu aqui do nada, né? E é ainda mais substancial, porque vejam, não existem copos na natureza, né? Copos não dão em árvore. Então vejam só, esse copo, ele foi feito por alguém. E aí nós entramos então na terceira causa, que é a causa eficiente ou motora. A causa eficiente é aquele que faz algo, entende? Então, ao olhar esse copo, né, eu consigo notar que alguém precisa ter feito esse copo. Ele não pode ter surgido aqui na mesa por ele mesmo. Ele precisa, portanto, ter uma causa eficiente. Só que aquele que o fez, né, ele o fez também para um propósito. Quem faz algo, faz para alguma coisa. E aí então nós chegamos à 4ª causa, que é a denominada causa final. Então, para que aquilo foi feito?
Então notem só vocês. Quem fez esse copo, eu acho que ele ficaria muito triste se eu simplesmente tentasse escrever na lousa com esse copo. Seria desvirtuar a finalidade própria do copo. Está dando para entender isso? Então vejam que todas as coisas no mundo, né, independentemente daquilo que vocês forem analisar, e por que eu estou fazendo essa imensa digressão, é para abarcar então a questão das 4 causas do homem. Porque o copo é uma realidade um tanto quanto mais simples, né? Porque a gente bate o olho no copo e a gente nota as suas propriedades, né? Mas quando a gente olha para o ser humano, nós notamos que ele tem uma substância um tanto quanto complexa para ser compreendida. Bom, a causa material do homem, né, de um modo mais imediato, é o seu próprio corpo, a matéria do qual nós somos feitos. Então nós temos um corpo, né? E, para além, uma outra ressalva que também esqueci, mas que é importante a gente frisar, é que Aristóteles, muito embora ele não diga isso, né, ele deixa subtendido que há uma estrita relação entre a causa formal e a causa material, assim como há uma estrita relação entre a causa eficiente e a causa final. De modo que a matéria está para a forma, assim como a causa eficiente está para a final. Bom, dito isso, a gente tem que olhar agora então para as 4 causas que compõem o homem. E aí a gente começa a compreender ainda mais esse fenômeno que é o sofrimento do homem. Então, nós podemos falar de uma causa material, né, do homem, que é o seu próprio corpo, como nós enunciamos. Então, uma das causas, uma das fontes do sofrimento é propriamente essa ligada ao corpo. Uma outra causa ligada a esse problema é precisamente a causa formal, né? Então, aí vejam, a forma do homem. Essa talvez seja um dos problemas mais complexos, né? Porque, como a gente falou, é aquele que dá o princípio de inteligibilidade, que faz com que a coisa seja aquilo e não outra. Bom, para falar acerca da causa formal do homem, nós podemos falar acerca de um outro conceito chamado areté, né? Areté significa precisamente virtude no grego. Talvez essa palavra traduzida, né? É por isso que talvez também muitos tradutores, eles sentem pesar em tentar traduzir esse termo apenas como virtude, porque também no sentido grego, areté é aquilo de máxima excelência, né? Então, vejam, existe, por exemplo, a areté do vinho, existe a areté do goleiro, né? Um bom goleiro, o que ele precisa fazer? Ele é aquele que defende, né? Se ele for um sujeito que leva frango, né, as pessoas vão falar, vão desconfiar daquele goleiro, né? Ele não chegou à areté. Também existe a areté, como eu falei, do vinho, né? Então, um bom vinho é, por exemplo, um Bordeaux, né? Um Cabernet Sauvignon. Agora, um vinho qualquer, você só toma ali, mas não tem aquele gosto, né? Então veja aqui, e também o sal, né? Por exemplo, qual é a areté do sal? A areté do sal é salgar, né? Um sal insosso não tem graça, né? A comida perde a graça. Então veja, a coisa se complica quando a gente se pergunta sobre a areté do homem. Qual é então a excelência do homem? Qual é a virtude própria do homem? Então vejam que, nesse sentido, a causa formal, quando a gente não compreende, lembra lá da questão de uma das fontes do sofrimento, intelectual. Quando a gente não compreende, portanto, a
para o que, né, ou qual é a substância do homem, ou qual é a areté do homem, esse homem sofre. E de modo concomitante, a gente pode falar ainda de uma causa eficiente do homem. A causa eficiente do homem, ela é um pouco mais complexa, né? Porque se a gente for olhar de modo mais imediato, né? Porque como eu falei, o copo foi feito por alguém, né? Um artesão, né? Que trabalha com vidro. E o homem foi feito por quem? De um modo mais imediato, nós temos os nossos pais, né? Mas veja que mesmo os nossos pais não respondem à questão acerca da causa eficiente. Por quê? Porque os nossos pais também são produto dos nossos avós. E assim sucessivamente, ad infinitum, né? Até onde começou a existir homens. Então os filósofos gregos chamavam a esse princípio, né, eficiente de logos, né? O logos é aquilo que dá origem a todas as outras coisas, e que na religião ficou consagrada pelo termo graça, né? Então, nesse sentido, a graça, a causa eficiente pode ser tanto entendida desde um ponto de vista do logos, ou, religiosamente falando, pode ser entendida como a graça. E mesmo assim a gente ainda consegue retirar esse conteúdo espiritual da graça ao pensarmos que a causa eficiente nos foi dada de graça, né? Algo gratuito, algo que nos foi dado não porque merecíamos, nos foi concedido esse ser. Então a nossa causa eficiente seria precisamente a fonte desse logos. Bom, e aí então resta ainda uma última questão, que é a causa final acerca do sofrimento. Então, a causa final do homem também é bastante complexa. Mas Aristóteles entende que cada homem, né, isso na verdade, mais propriamente dito, só será desenvolvido a partir de uma outra noção dada no mundo medieval, chamada pelo nome de pessoa, né? A substância humana, ela é uma coisa distinta das outras substâncias, né? Então, por exemplo, a substância de um livro é muito fácil de você identificar, né? Um livro foi feito para ler, né? Então a causa final dele, né, do autor que escreveu o livro, é para que nós pudéssemos ler. A causa final, ela é muito evidente nessas realidades, né? O microfone foi feito para que nós usássemos, né, para um modo de ampliação da voz, né? Então nós notamos que todas as coisas elas têm uma causa final mais ou menos explícita. Mas fica uma questão, né, sobre a causa final do homem. Então veja aqui, qualquer abordagem que tente falar sobre o sofrimento terá que tentar responder às 4 causas. Não é possível, portanto, que apenas a gente dê uma solução para uma causa material, ou apenas para uma causa formal, ou para a causa eficiente, ou para a causa final. As 4 causas, elas devem caminhar em conjunto. Então, para que se tenha uma solução para o sofrimento humano, é preciso que as 4 caminhem em conjunto. Está claro isso aí? Então, a causa final. Eu não vou me alongar. Eu sei que vocês ficaram agora instigados, né, a tentar entender o que é essa causa final, mas eu vou deixar para o terceiro momento da exposição. Porque antes a gente precisa olhar para uma outra realidade, que é precisamente aquilo que entendiam por sofrimento 2 autores que ficaram consagrados pela temática. O primeiro deles é precisamente Schopenhauer, né? Para Schopenhauer,
essa questão do sofrimento humano, ela é essencialmente absurda. O mundo, para Schopenhauer, ele é absurdo. Por que ele diz isso? Ele tem um famoso texto chamado Mundo como Vontade e Representação. Então, para Schopenhauer, o que é eminentemente humano? O que é próprio do homem? Schopenhauer entende que o homem, ele tem vontade. Isso é o ápice do homem, é ter vontades. Só que veja, essa vontade, para Schopenhauer, ela é algo que faz com que nós soframos. Nós colocamos a nossa vontade nas coisas. E o problema é que, sempre quando nós atingimos o termo daquela vontade, poxa, eu estou com muita vontade de comer um chocolate. Depois que você come o chocolate, vem uma espécie de frustração para Schopenhauer. Essa frustração ele chama de tédio. Por quê? Você realizou aquilo que você desejava, mas e agora? Você começa a desejar outras coisas. Percebe? Então, a vontade é algo que está indo e vindo. A todo instante nós estamos querendo novas coisas. Consequentemente, nós estamos projetando sobre a realidade, algo próprio nosso. Então eu coloco no mundo uma realidade minha. Eu projeto. Por isso que o mundo, portanto, se torna representação minha. Ela se torna uma representação da minha vontade. Então a causa do sofrimento, no entendimento de Schopenhauer, é precisamente esse impulso sempre novo de desejar coisas novas. Eu estou sempre querendo, e como eu não consigo nunca saciar essa vontade, a vida se torna um eterno sofrimento. E qual é, então, para Schopenhauer, é um sentimento extremamente trágico, vocês notam, Porque é isso, a minha vida, portanto, ela perde completamente o sentido. Não há um sentido último para a realidade. Todas as coisas se tornam, consequentemente, uma fonte de vontade. E se eu não realizo essa vontade, e para Schopenhauer nós nunca iremos realizá-la plenamente, eu vivo num constante sofrimento, na constante dor, na ausência. Lembrem lá como a gente colocou a primeira denominação de sofrimento, é precisamente uma espécie de ausência. É como um ímpeto de um lago parado. Então, para Schopenhauer, o mundo é vontade e representação. Eu tenho vontades, e como eu não consigo saciar essas vontades, eu adoeço, eu sofro. E Schopenhauer ainda entende que a forma como a gente consegue se furtar dessa concepção seria precisamente compreendendo, tendo consciência. Então, o sofrimento no homem é muito maior do que o é, por exemplo, nas plantas. Porque as plantas, elas não têm uma consciência plena desse sofrimento. Mas o homem, precisamente por ser consciente, ele sofre, porque ele deseja. E na medida em que ele compreende esse sofrimento, a vida se torna incoerente. Por quê? Porque ela é extremamente sem sentido, sem significado. Nós não desejamos para algo. Então veja que ele perde completamente a estrutura daquilo que a gente chamou aqui de causa final. Não existe um fim para o sofrimento. Guardem essa informação porque ela será importante daqui a pouco. Bom, há uma outra perspectiva também de um filósofo contemporâneo, que é Nietzsche. O sofrimento para Nietzsche ganha um novo matiz a partir dessa perspectiva de Schopenhauer. Para Nietzsche,
O homem, ele faz uma dicotomia, né? Ele coloca em dois extremos, né? Nietzsche está, de um lado, apontando o problema do que ele chama de vida dionisíaca ou sentido trágico, e a vida cristã ou sentido religioso, né? Nietzsche, então, ele aponta que existem duas formas de nós nos colocarmos no mundo. E o problema que Nietzsche entende é que o sofrimento humano é advindo majoritariamente pela forma como o cristianismo, né, mais especificamente ainda o cristianismo, né, ele coloca o problema do sofrimento. Para Nietzsche, o cristianismo, ele teria rebaixado o sentido do sofrimento, porque, ou introjetado, melhor dizendo, o sofrimento no homem, na medida em que ele começa a ter o sentimento de culpa. O sentimento de culpa dentro do cristianismo torna o homem averso à dor, para Nietzsche. Então, para superar essa fonte do sofrimento, né, o cristianismo havia erigido, segundo o pensamento de Nietzsche, uma doutrina própria do que ele chama de salvação. Então, o sofrimento aqui nessa vida, ela deve ser algo rechaçado, porque haverá uma outra vida. Mas, mesmo que Nietzsche faça uma afronta ao pensamento cristão, é muito interessante o ponto de vista dele do sentimento trágico, ou da vida dionisíaca. Dionísio era precisamente o deus do vinho, né? O deus da alegria, o deus das festas. Então Nietzsche entendia que, de algum modo, a vida, muito embora ela seja de fato completamente sem sentido, assim como entendia o próprio Schopenhauer, Nietzsche ele segue próximo a Schopenhauer nesse sentido, mas ele diverge no ponto culminante. Para Nietzsche, esse sofrimento, essa fonte do sofrimento, né, essa falta de sentido, ela pode ser dada por cada um de nós. Só que aí é que fica a questão. Eu é quem coloco no sofrimento um sentido, né? E para Nietzsche, o sofrimento serve para nos deixar mais fortes, né? Que é o que ele chama de vontade de potência. Nós temos uma vontade de poder. É aquilo que rege o homem, é sempre a vontade de poder. Esse é o entendimento nietzschiano. Ou seja, o sofrimento, né? O sofrimento seria, portanto, uma fonte para nos deixar cada vez mais fortes na busca pelo poder. Então, ele faz uma crítica ao pensamento moderno, dizendo que o homem moderno é aquele homem, né? Aqui bom, vocês entendem, né? Quando eu digo homem, eu estou me referindo tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. Então, para Nietzsche, esse sofrimento, né, essa vontade de poder, ela nunca será satisfeita. Então, por isso que a gente vive nessa inconstância. Mas é precisamente a partir desse sofrimento é que nós temos então condições de ganhar força. E por isso que eu dizia que o problema do homem moderno é precisamente porque ele tem aversão à dor. O homem moderno, ele já não suporta a dor. Então ele está sempre lutando contra a dor. E para Nietzsche, nós deveríamos antes aceitar o sofrimento, porque ela é fonte de força para nos dar poder. Bom, e aí então eu chego ao terceiro momento da exposição. E aqui, como a gente estava falando já do mito, né, dionisíaco, eu acho que vem muito a calhar a gente pensar um pouco
sobre o mito de Aquiles, né? Quem foi Aquiles? Aquiles, ele era filho de uma ninfa, né? Aqui, ninfa é uma espécie de divindade, e de um homem mortal, né? E Aquiles, quando ainda criança, sua mãe o mergulhou no rio Estige, né? Era um rio que banhava o famoso Hades, né? Bom, e assim ela desejava que seu filho se tornasse imortal. Mas a ninfa, a mãe de Aquiles, quando o mergulha no rio, ela o segura pelo calcanhar, né? Então, ela joga o filho Aquiles no calcanhar, e a única coisa que fica de fora é propriamente o calcanhar de Aquiles, né? E aí então, vocês acho que já conhecem a famosa história, né? Então ele vai para a guerra, né? E lá na guerra ele é flechado justamente no local aonde ele poderia ser derrotado, que era no seu calcanhar, né? Então daí que também a gente tenha o calcanhar de Aquiles, entendida como a fraqueza humana. Mas é muito interessante essa perspectiva mitológica, porque ela esconde um sentido mais profundo, mais simbólico, né? Como eu disse anteriormente, a nossa exposição aqui, ela visa tanto apontar a causa do sofrimento simbólico quanto intelectual. Então uma dessas perspectivas que é apontada pelo mito de Aquiles pode ser condensada precisamente num famoso poema de Antônio Machado, onde ele diz o seguinte: caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Vou repetir, porque espero que vocês prestem atenção. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Ora, do que nós precisamos para caminhar? Dos nossos pés, né? Então veja aqui, o mito de Aquiles, ele resguarda um valor simbólico muito interessante, né? Qual era a única fraqueza de Aquiles? O calcanhar. Ou seja, nós podemos viver uma vida, e aí eu já começo propriamente a tratar do problema relacionado ao sofrimento para Ortega y Gasset. O sofrimento é precisamente quando a gente sai do caminho, a gente para de andar no caminho. Quando a gente tem, portanto, nós somos flechados naquilo que faz com que nós possamos caminhar. Então, o calcanhar de Aquiles é o símbolo da vida. Por quê? É isso que nós fazemos na vida, né? Nós andamos, né? É tanto que a gente usa correntemente essa expressão: é preciso tocar em frente, né? Ir adiante, vá, dando esse entendimento de que é preciso que nós saibamos recolher aquilo que acontece conosco e tocá-lo à frente. Então a vida se faz ao caminhar. A vida se faz ao caminhar. Bom, e por que eu trouxe essa perspectiva de Ortega? Ortega, ele resolve um problema intrincadíssimo dentro da filosofia, que era a relação que existe entre o eu e o mundo, né? Então, existe uma corrente dentro da filosofia chamada idealismo. O que é o idealismo? De modo bem simplório. O idealismo entende que a única coisa que eu posso conhecer de verdade sou eu. As coisas além de mim eu não conheço, porque tudo muda, tudo flui, tudo altera-se. Então eu não tenho muita certeza dessas coisas externas a mim. Eu só posso ter certeza, portanto, de mim mesmo. O mundo se torna uma incógnita para o idealismo, né? E a partir disso,
num outro ponto, né, que também é a crítica de Ortega, é o que ele chama de um realismo ingênuo, né? Então, o que é o realismo ingênuo? As coisas estão aí dadas e pronto, e acabou. Elas não têm nada a me dizer. Está dando para entender? Eu sei que é um pouco abstrato, mas eu preciso que vocês entendam essas duas concepções para a gente seguir aqui. Então, existe por um lado o idealismo, né? O que existe sou eu e as minhas ideias. Então, todas as coisas no mundo são como elas aparecem para mim, por isso idealismo, né? As coisas são as minhas ideias. E de um outro, um realismo ingênuo. As coisas são como estão aí, pronto, e acabou. Elas não têm nada a me dizer. Ortega y Gasset, ele coloca uma fonte de ligação entre esses dois elementos. Ele diz o seguinte: olha, eu sou, isso é verdade, mas o mundo também é. Então, daí vem a famosa sentença, que provavelmente muitos de vocês já escutaram. Ele diz o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então veja que o sofrimento para Ortega advém propriamente dessa perspectiva da circunstância. Eu sou eu e a minha circunstância. Ora, o que eu tenho de fato controle? Sobre o que eu tenho controle para Ortega? Eu tenho controle sobre mim mesmo. Mas eu não sou só eu mesmo. Eu sou também alguém colocado no mundo. Então veja, eu sou eu e aquilo que acontece na realidade. A realidade está dada para mim. Sou eu quem estou no mundo. Então o mundo aparece para mim. Está entendendo? Então, desde essa perspectiva, nós precisamos colocar o nosso ser em contato com essa realidade. E a causa do sofrimento é justamente porque as circunstâncias nos fogem ao controle. Nós não temos controle das nossas circunstâncias. Quando nós nascemos dentro de uma família. Veja, ninguém escolheu nascer na família que nasceu, né? Nós nascemos também num país, né? Nós temos também uma língua oficial nesse país. Percebem? Então veja que todas essas coisas, elas são circunstanciais. Não fomos nós que escolhemos essas coisas. Então, por isso que eu sou eu e a minha circunstância. Então, uma das fontes de sofrimento seria precisamente aquilo que nós estávamos dizendo acerca de Aquiles. Ele perdeu a capacidade de caminhar. E aí é que está, porque vejam, de fato, a vida, né? E aí por isso que eu acho tão interessante o pensamento de Ortega, porque ele resolve a um só tempo tanto o problema nietzschiano quanto o problema de Schopenhauer. Por que eu estou dizendo isso? Vejam só, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 10? Tá bem. Bom, acho que vai dar tempo. Veja só, Ortega ele entende o seguinte: se eu sou eu e as minhas circunstâncias, como é que eu apreendo a vida humana? De que modo? Porque veja, a questão da causa final, que era o que tinha ficado em aberto para nós. Como é que a gente apreende, portanto, essa causa final do homem? Eu vou repetir aqui, mais uma vez, o verso de Antônio Machado: caminhante, não há caminho. Se faz o caminho ao caminhar. Ou seja, não existe propriamente uma realidade única. Por quê? Porque nós somos uma pessoa. Pessoa, como é que a gente define pessoa? É uma substância racional, não, uma substância individual de natureza racional, né? Isso é pessoa, né? Vejam, é uma substância individual.
Ora, se eu sou uma substância individual, eu sou eu não sou nenhum dos outros. E veja, eu também não sou, sei lá, eu não sou um Padre Pio, eu não sou, sei lá, Terezinha do Menino Jesus, eu não sou Tiago Amorim, né? Não sou Hesíodo, não sou Aristóteles, eu sou eu sou uma pessoa. Conseguem perceber isso? Então veja aqui, a causa da fonte do sofrimento é precisamente quando a gente não quer fazer esse caminho, quando a gente é atingido no calcanhar, quando a gente para de andar com as próprias pernas. Entendem isso? Então, a fonte do sofrimento para Ortega está precisamente porque nós não estamos realizando aquilo que nós somos chamados a ser. Dá para entender? Eu sou eu não sou outro. Então veja que a vida de cada um aqui, ela foi dada para ser realizada de modo único, intransferível, portanto. É só você que pode realizar a sua própria história. Por isso que Ortega ele entende que viver é um trabalho poético. Viver é um trabalho poético. De fato, nós estamos na vida como que protagonizando uma grande história, uma grande narrativa. É a nossa narrativa de vida. Eu estou narrando a minha própria vida. E ora, se não sou eu quem estou narrando a minha própria vida, quem está? Daí é que vem a causa do sofrimento. Dá para perceber? Então ele concorda com Nietzsche ao dizer que o sofrimento é algo inerente a nós. Por quê? Porque existem uma série de circunstâncias que nos fogem, que nos escapam, que nós não somos capazes de intervir, porque nos acontece. Eu sou eu e aquilo, né? Eu sou feito, nós somos feitos daquilo que nós fazemos e daquilo que nos acontece. Percebem? Eu e o mundo. Sou eu e o mundo. Existem dois vetores. Então as duas coisas elas têm que caminhar em conjunto. Então o sofrimento, ele precisa ser reabsorvido como uma parte da minha narrativa. Ora, se isso me aconteceu, bom, o que dá para fazer? Se eu não tenho controle sobre esse sofrimento, eu só preciso então reabsorver aquela circunstância. Então o grande tema do sofrimento é a reabsorção dele, por mim, enquanto circunstância da minha vida. Dá para entender isso? Então vejam, eu estou trabalhando, eu estou narrando uma vida, é um trabalho poético. Poético, inclusive, né, poiesis no grego, tem um sentido de fazer, né? É aquele que cria. Então veja, a poética, o trabalho poético da vida é criar a vida. Eu preciso criar a minha vida. Somos nós, caminhante, não há caminho. Não há caminho. Se faz o caminho ao caminhar. Então sou eu é quem preciso narrar a minha própria história. E aí entra a perspectiva intelectual, do sistema de crenças, a causa do sofrimento intelectual. Como é que são as minhas crenças? Bom, eu acho que meu tempo já está se esgotando, daria para falar muito mais sobre essa questão do caráter intelectual, mas uma das frases que para mim culminam essa perspectiva é precisamente um trecho da Apologia de Sócrates, aonde Sócrates, né, estava sendo condenado, e lá pelas tantas, né, ele diz para os seus detratores, né, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então uma vida sem reflexão, uma vida, portanto, sem saber as causas, sem saber o porquê, sem saber o que está fundamentando o meu sistema de crenças, será uma vida de sofrimentos cada vez maiores. Bom, mas falei muito sobre sofrimento, eu só queria dar uma pequena pontada aí, nesse sentido, da perspectiva orteguiana,
É possível sim falar, né, que é o tema que nós falaremos em seguida, né, no próximo evento, que será a felicidade. Apenas para não deixá-lo sem solução, a felicidade é, nos dizeres de Julián Marías, o impossível necessário, né? Mas aí eu vou deixar isso em aberto para que vocês retornem para o próximo encontro, tá bom? Muitíssimo obrigado.